Oi, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula de História do Brasil. Hoje nós vamos falar sobre Era Vargas e o Estado Novo. O Estado Novo teve início quando Getúlio Vargas aproveitou-se de um momento de grande ebulição política e ideológica no país para dar um golpe, que ficou conhecido como Estado Novo. Um dos acontecimentos que contribuíram para essa ebulição foi a chamada Intentona Comunista, ocorrida em 1936, como nós falamos na aula anterior, que constituiu uma tentativa revolucionária por parte de militares de baixa patente de tomar o poder em vários estados da nação. Esses militares tinham ligação com a Aliança Nacional Libertadora, ou ANL, que era uma organização comunista criada por Luiz Carlos Prestes após o Partido Comunista Brasileiro ter sido posto na ilegalidade. Esse levante comunista deu a oportunidade a Vargas de engrossar o regime, que até então vivia o seu momento mais democrático. Ainda no ano de 1935, o governo Vargas já tinha engrossado o regime em alguns setores, como na imprensa. Em agosto de 1937, um oficial ligado à Ação Integralista Brasileira, ou AIB, elaborou um estudo sobre as táticas revolucionárias comunistas a fim de orientar os membros da AIB sobre os possíveis métodos da ANL. No entanto, uma cópia desse estudo foi usada pelos militares ligados a Vargas como sendo um plano real de revolução comunista no Brasil, que teria o nome de Plano Cohen. O barulho feito em torno desse plano foi tanto que abriu o caminho para Vargas elaborar um discurso sobre a insegurança nacional e a necessidade de um Estado ainda mais forte. O Estado Novo foi instituído em 10 de novembro de 1937 por meio de um golpe de Estado, que foi comunicado à população do país via rádio em pronunciamento oficial pelo próprio Vargas. Na noite em que foi iniciado o golpe, Getúlio transmitiu pelo rádio uma proclamação ao povo brasileiro, anunciando a nova Constituição que entraria em vigor e apresentando os motivos que o levaram a fazer isso. A solução jurídica para legalizar a ditadura veio na forma de uma nova Constituição. Ou seja, como Getúlio Vargas tomou o poder num governo ditatorial, e isso não era permitido pela Constituição anterior, ele fez uma nova Constituição que permitia. A ditadura dele se tornou legalizada. A oposição não demorou para apelidar a Constituição de Polaca, numa referência à Constituição autoritária da Polônia. Entre outras medidas ditatoriais, a Polaca deu amplos poderes a Getúlio, eliminou os partidos políticos, aboliu a liberdade de imprensa e implantou a censura prévia. A introdução do Estado Novo no Brasil seguia a tendência mundial de radicalização da política. Na década de 1930, surgiu uma série de regimes totalitários em diversas partes do mundo, como o stalinismo soviético, o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália, o franquismo na Espanha e o salazarismo em Portugal. No Brasil, fortaleceu-se um regime autoritário que foi uma criação pessoal do próprio Vargas e que, portanto, possui características que podem diferenciar um pouco dos regimes ditatoriais que existiam em outras partes do mundo naquela época. Uma característica inicial do Estado Novo foi o fortalecimento do poder executivo, pois uma série de vantagens que estavam na mão dos estados e municípios passou para o nível federal. Outro ponto importante foi que o executivo acumulou as funções do legislativo, uma vez que o Congresso Nacional, assembleias estaduais e câmaras municipais foram fechados. Isso também aconteceu em relação aos interventores, nome que se dava aos governantes dos estados. O fortalecimento dos interventores foi, inclusive, um importante instrumento de apoio ao poder de Vargas nos domínios regionais. Durante o Estado Novo, o presidente sempre reforçou a valorização do nacionalismo, nomeado em seu governo de brasilidade. Essa característica era reforçada em ações do governo como a Marcha para o Oeste, movimento de habitação e desenvolvimento do interior do país como forma de resgatar os reais valores nacionais. Outro símbolo dessa procura de Vargas em reforçar o nacionalismo no Brasil foi um ato em que o presidente organizou a queima de bandeiras estaduais logo após o golpe de 1937. O resultado das ações de reforçar o poder do executivo e exaltar o nacionalismo, combatendo os regionalismos, teve como efeito o enfraquecimento das oligarquias.
Além disso, a censura e a propaganda política foram partes importantes do Estado Novo. As duas questões eram da responsabilidade do Departamento de Imprensa e Propaganda, agência criada pelo governo no ano de 1939, com a finalidade de controlar o que era divulgado pela imprensa. Outro ponto importante do Estado Novo foi a exaltação da figura do líder a partir da propaganda, que conseguiu passar a imagem de pai dos pobres a Getúlio Vargas. O Estado Novo de Getúlio Vargas se destacou na história econômica do Brasil por iniciar um processo de industrialização do país, baseado na forte intervenção do Estado na economia e na substituição de importações. A centralização do poder federal no período permitiu que houvesse uma grande quantidade de investimento na industrialização, que seria baixa caso se baseasse apenas nos capitais privados da burguesia brasileira. Dessa forma, o Estado Novo era a única instituição capaz de proporcionar a acumulação capitalista no Brasil, necessária ao arranque industrial conseguido com a centralização da política econômica. A Segunda Guerra Mundial teve algumas consequências positivas e negativas para a economia brasileira. Positivas no sentido de estimular a exportação de produtos agrícolas e negativas com a dificuldade de importar os meios de produção, o que desacelerou levemente o crescimento industrial brasileiro. Entretanto, o Estado Novo se caracterizou pela consolidação da industrialização do país, que, somada ao seu autoritarismo fascista, permitiu caracterizar a Era Vargas como um período de modernização conservadora. O Brasil declarou guerra aos países do eixo durante a Segunda Guerra Mundial. Esses países eram Alemanha, Japão e Itália, no ano de 1942, depois que vários navios da Armada foram atacados. Na época, o país possuía poucos oficiais na ativa para integrarem a missão. Sendo assim, foi preciso convocar reservistas para lutar. Muitos deles eram profissionais liberais, como advogados e médicos. Para estar preparado para entrar nesse conflito, Brasil recebeu a ajuda dos Estados Unidos e enviou alguns membros da tropa para fazer treinamento em território americano. Na época, muitos críticos duvidaram da capacidade brasileira em enviar homens para o fronte de batalha. Por conta disso, alguns diziam que era mais fácil uma cobra fumar do que isso acontecer. Até hoje, o símbolo da força expedicionária é uma cobra fumando cachimbo. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, que decretou a derrota dos ideais nazifascistas, o autoritarismo do Estado Novo perdeu forças diante das novas tendências democráticas mundiais. No início de 1945, quando as tropas aliadas já se aproximavam de Berlim, Getúlio convocou eleições para presidente e para o Congresso, mas anunciou que não as disputaria. Muitos, porém, duvidaram que ele mantivesse esses compromissos, ainda mais depois que o movimento queremista tomou as ruas do país, com amplo apoio do governo. Esse movimento, que defendia a convocação da Assembleia Nacional Constituinte e o lançamento da candidatura de Vargas à presidência, ganhou força com grandes manifestações populares organizadas em diferentes regiões do país. Enfraquecido, mas ainda não derrotado, Getúlio Vargas dava sinais de que pretendia usar a voz das ruas para se manter no poder. Seus planos, no entanto, acabaram destruídos em 29 de outubro de 1945 por um golpe de Estado executado por tropas de militares que compunham seu próprio ministério. A presidência foi ocupada temporariamente pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, e Getúlio, depois de 15 anos sem parar comandando o país, abandonou finalmente o cargo de presidente. Agora vamos fazer algumas questões sobre essa aula. Primeira questão. O perigo da ascensão do comunismo e das demais forças de esquerda foi um dos principais argumentos utilizados por Getúlio Vargas e seus apoiadores para realizar o golpe de Estado Novo em novembro de 1937. Situação que garantiria a desmobilização dessas forças e o extermínio desse perigo à sociedade brasileira. Entretanto, para conseguir criar uma situação favorável ao golpe, foi denunciada uma tentativa de tomada de poder por parte dos comunistas, que estavam amparados pela União Soviética e que ficou conhecida através de um documento chamado de A. Plano de Metas, B. Plano SALT,
C. Plano Laffer. D. Plano Cohen. Ou E. Plano Futuro. A resposta dessa questão é a alternativa D. O Plano Cohen foi a cópia de um estudo usado pelos militares ligados a Vargas como sendo um plano real de revolução comunista no Brasil. E foi criado um barulho tão grande por esse plano que abriu caminho para Vargas elaborar um discurso dizendo que o país estava em perigo e havia uma insegurança nacional e a necessidade de um governo mais forte, que eventualmente levou ao golpe do Estado Novo. Alternativa certa, alternativa D. Próxima questão. Que função teve o Departamento de Imprensa e Propaganda no governo do Estado Novo? A. Criminalizar aqueles que apoiavam o nazismo, o fascismo e os países totalitários da Europa. B. Construir grandes redes de jornais e revistas por todo o país com irrestrita liberdade de expressão. C. Construir uma máquina de propaganda que tivesse impacto apenas no exterior. D. Difundir uma imagem paternalista de Getúlio Vargas, enaltecendo-o como grande líder das massas. Ou E. Difundir uma imagem negativa de Getúlio Vargas, mostrando todo o seu viés autoritário. A resposta dessa questão é a alternativa D. O Departamento de Imprensa e Propaganda foi uma agência criada pelo governo com a finalidade de controlar o que era divulgado pela imprensa. Esse departamento também tinha a propósito a exaltação da figura de líder de Getúlio Vargas, passando a imagem de que ele era pai dos pobres, ou seja, a alternativa D é a que fala mais certinho, falando que era para difundir uma imagem paternalista, enaltecendo-o como grande líder das massas. A alternativa certa é a letra D. Terceira questão. Entre as características da nova ordem política brasileira implantada com o Estado Novo estava a formação de um governo democrático que fizesse frente à escalada da ação integralista brasileira. B. A mobilização política do campesinato, para fortalecer as bases de apoio das oligarquias tradicionais. C. A participação do Estado na economia, para assegurar a industrialização no contexto internacional, caracterizado pela ascensão de regimes fortes. D. A formação de uma aliança da esquerda com os liberais, numa frente única nacionalista. Ou E. A retirada do apoio brasileiro aos sistemas de acordos interamericanos. A alternativa certa é a alternativa C. No Estado Novo, o governo queria assegurar a industrialização e fazer um regime forte, mesmo que isso resultasse num Estado autoritário. Então, o Estado participava mais na economia, tudo com o objetivo de que o país se tornasse mais industrializado, como eram as tendências nas grandes potências mundiais. Quarta questão. Viver a democracia era o desejo de muitos grupos políticos existentes no Brasil nos anos 1930. No entanto, o governo de Getúlio Vargas seguia outros caminhos, enfrentando as oposições. Com a Constituição de 1937, Getúlio Vargas a. Centralizou mais ainda o poder político, firmando o autoritarismo. B. Procurou modernizar a sociedade, multiplicando os partidos políticos. C. Refez a legislação sindical, garantindo as reivindicações operárias. D. Fortaleceu normas liberais, sem contudo deixar seu poder descentralizador. E. Trouxe ideias sociais mais avançadas, imitando modelos europeus. A resposta dessa questão é a alternativa A. A Constituição de 1937, que deu início ao Estado Novo, deu amplos poderes a Getúlio, eliminou os partidos políticos, aboliu a liberdade de imprensa e implantou a censura. Então, a alternativa A é a que faz mais sentido, porque fala que Getúlio Vargas centralizou ainda mais o poder político e tornou o Estado mais autoritário. Resposta certa, alternativa A. Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que tenham entendido o conteúdo e a gente continua falando de história do Brasil nas próximas aulas. Até mais!